Sempre com muita alegria, nós chegamos à Casa Espírita, todos nós, para mais uma vez juntos continuarmos o nosso aprendizado, contando com o apoio, o carinho da espiritualidade, e todos nós, presentes, encarnados e desencarnados, podemos vibrar com harmonia para que essa nossa reunião seja sempre muito bem aproveitada por todos nós. O tema, progredir sempre, tal é a lei. Evidente que vou avançar no tempo, porque ao falarmos disso, nós vamos naturalmente ter como base a lei de reencarnação e a lei de progresso. Mas, na verdade, nós temos como base mesmo a doutrina espírita. E quando pensamos em progredir, nós podemos retroagir no tempo, voltarmos aos primórdios da civilização, quando nós, então, adquirindo, depois de uma longa jornada, a possibilidade de ter como meta a perfeição, nós vamos ao longo, então, de todo esse tempo, todos nós, contar a história até hoje onde chegamos. E a doutrina espírita, com certeza, é a história da própria humanidade. E para nós, sempre haverá novas oportunidades. Como eu disse, desde os primórdios, do homem do tempo das cavernas, não é? Daquela criatura ainda que buscava a sua própria sobrevivência. E eu acredito que nessa minha colocação eu terei a oportunidade de citar alguns fatos. Nós vamos verificar que a evolução não dá saltos, nós vamos verificar que a natureza não dá saltos, nós vamos verificar que o progresso não dá saltos. E assim, ao longo da exposição, espero eu, possamos todos nós receber um pouco mais de esclarecimento para que a cada dia possamos seguir na nossa jornada, alimentando sempre um espírito de bondade, um espírito que busca, já nessa etapa, ter, sim, como lema, já que estamos na doutrina espírita, que fora da caridade não há salvação. E apenas como um fato interessante, eu gostaria de citar a frase que diz: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Frase atribuída a Allan Kardec. E que consta, lá onde Kardec está, no cemitério, no cemitério Père Lachaise, na França, no seu frontispício, consta essa frase. Mas existem estudos que dizem que essa frase não é de Kardec. Ela já havia sido proferida em outras épocas. E o próprio Emmanuel, no livro Justiça Divina, na lição Problema Conosco, ele atribui essa frase ao próprio Espiritismo. E, dessa maneira, o Evangelho vai asseverar para todos nós que ninguém entrará no reino dos céus se não nascer de novo.
E aí, como diz Emmanuel, o Espiritismo acentuou: nascer, viver, morrer, nascer de novo e progredir continuamente, tal é a lei. E a Revista Espírita, em 1861, traz uma síntese sobre a reencarnação, mostrando as fases diversas das existências que nós devemos percorrer no nosso caminho evolutivo. Isso quer dizer que ninguém, nenhum de nós, conseguirá desertar da luta evolutiva. E para que a gente possa entender, é preciso ter, claro, conhecimento. Para que nós possamos crescer, nós precisamos adquirir um conhecimento que nos dê a capacidade de reconhecer o que somos, de onde vivemos, para onde vamos. O Evangelho, no seu capítulo 6, no item 5, o Espírito de Verdade nos diz que: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, eu dou um salto no tempo, passando por todas essas questões evolutivas, dos primórdios, e chegamos já, não é, em Kardec. Chegamos, depois de tantas indas e vindas, não é, com Cristo, com seus ensinamentos, sempre nos convidando para que fôssemos dedicados a essa causa, quando, muito antes, através das religiões não cristãs e das religiões cristãs, né, os seus ensinamentos vêm dando-nos a todos nós novas e novas oportunidades. Vem Moisés com a sua primeira revelação, vem o Cristo com uma segunda revelação e nos deixa como consolador a doutrina dos Espíritos. E nós, apesar de todo esse processo, ainda continuamos capengando, ainda continuamos insistindo às vezes em determinadas questões que já sabemos não são mais necessárias na vida de cada um de nós. Somos reconhecidamente espíritos imortais. Temos conhecimento para que reconheçamos que dentro daquilo que vivenciamos, precisamos manter o nosso esforço, precisamos nos dedicar de corpo e alma para que não percamos mais uma oportunidade, quiçá, talvez, a última, já que o mundo, como nos diz a doutrina, passa por um processo de mudança, deixando de ser um mundo de expiação e provas para ser um mundo de regeneração. E para isso, nós precisamos merecer essa oportunidade. Então, a doutrina espírita, ou o espiritismo, é uma ciência que trata da natureza, origem e destinos dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Isso está no livro O que é o Espiritismo. E é a essas relações que o Cristo se refere em muitas circunstâncias, não é? E também por isso é que muitas coisas de que ele nos disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave que nos ajuda a explicar tudo com facilidade. Os fenômenos sempre estiveram presentes em todas as épocas. No entanto,
a sua codificação só foi possível, como já dizia o Cristo no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, após o desenvolvimento das ciências, que propiciou a todos nós subsídios para o entendimento disto. Pois, se não fosse desta forma, nós esbarraríamos na impossibilidade de tudo tentar explicar única e exclusivamente com o auxílio das leis da matéria. E o Espiritismo foi estruturado de acordo com os ensinamentos de Jesus. Ora, para evoluir, nós precisamos receber sempre novas oportunidades. E a reencarnação nos dá, então, nos ensina, nos oferece, o que nós precisamos para, como eu disse, progredir. Tal é a lei. E qual é o maior objetivo da nossa existência? Porque os nossos objetivos mais imediatos, independentemente de tudo que nós pudermos conhecer, de tudo que nós pudermos e devemos aprender através das lições, estamos aprendendo, não é? Mas os nossos objetivos mais imediatos são aqueles que dizem respeito à família, ao trabalho, às relações sociais, às amizades. Todas elas representam prioridades que, quando bem administradas, garantem o nosso bem-estar físico e emocional. Mas é considerável o número de pessoas que, por não possuírem propósitos e ideais bem definidos, fazem do seu dia uma experiência, muitas vezes vazia, sem um sentido maior. Mesmo que tenha uma família, mesmo que tenha um trabalho, não é? E mesmo que se mantenha, não é? Com outras pessoas no seu relacionamento. Por quê? Às vezes, nós vivemos, nos queixando de tudo, imaginando que tudo não está bom, que as coisas estão erradas nas nossas vidas, não é? E por isso, nós precisamos deixar de lado essas questões e buscar verdadeiramente, aquilo que vai contribuir para que nós deixemos de ser meramente pessoas desanimadas, desestruturadas. Por quê? Como eu disse, já para todos nós, e nós nos encontramos aqui mais uma vez, para mais uma vez conversarmos, receber a orientação dos amigos espirituais, para reafirmar as nossas necessidades, para reafirmar os nossos propósitos, porque é repetitivo. Nós ainda, durante muito tempo, vamos continuar recebendo as mesmas lições, e na medida em que nós aprendermos através dessas lições, nós vamos nos reestruturando e adquirindo uma capacidade de ter uma vida melhor. E junto a tantas outras, nós temos através dos livros que são ditados por vários espíritos para a nossa doutrina, inúmeras oportunidades. E eu trago aqui um texto de um espírito cujo nome é Joanes, e que um médium que está sempre recebendo essas informações desse espírito é o Raul Teixeira,
nos traz um texto como se fosse para nós uma advertência. E diz assim: seria muito belo se cada pessoa, principalmente as que ainda não encontraram sentido para as próprias vidas, resolvessem perguntar-se: o que é que posso fazer em prol do mundo onde estou? Ou por outro lado, afinal, para o que é que eu vivo? Para quem eu vivo? E muito dificilmente não achará a resposta, caso esteja de fato imbuída da vontade de conferir um sentido para a sua existência no mundo. Quando se encontram razões para viver, passa-se a respeitar e a honrar as bênçãos da existência terrestre, o que converte cada momento em oportunidade valiosa para crescer e progredir. A vida na Terra não é, nem precisa ser um campo de concentração, a impor a todos nós tormentos a cada hora. Se nós quisermos, ela será gratificante. Após um plantio responsável e cuidadoso, que todos nós podemos fazer, todos nós podemos nos dedicar a isso. E nessas palavras, Joanes faz referência a um dos ensinamentos mais relevantes da doutrina espírita. É o postulado de que existe, sim, uma finalidade maior a envolver cada ação que praticamos, cada pensamento que produzimos, cada sentimento que nós alimentamos. O nosso aperfeiçoamento íntimo, a evolução própria. E aí, sobre essa questão, dentre tantas outras oportunidades de busca de conhecimento, além de livros, nós podemos, se quisermos, ir ao Livro dos Espíritos e do capítulo 2º, do capítulo 3º, no capítulo 4º, no capítulo 5º, nós vamos encontrar uma série, de ensinamentos que vai falar para nós sobre a encarnação dos espíritos, sobre o retorno da vida corpórea à vida espiritual, sobre a pluralidade das existências e sobre considerações também sobre a pluralidade das existências. Por quê? Porque onde nos encontramos agora, com o conhecimento, repito, que nós adquirimos, é preciso esse esforço de buscar. Estamos na doutrina e buscar na doutrina o conhecimento para que nos fortaleçamos. É evidente que vir à casa espírita, tomar o passe, trazer o vasilhame para a água frutificada e tantas outras questões são muito importantes. Mas ao longo do nosso processo, nós precisamos fazer mais. Nós precisamos abraçar os conhecimentos da casa espírita. Nós precisamos perceber o que a casa espírita nos oferece. Nós precisamos ver que o nosso mentor, como diz, que o nosso compromisso é com o ser humano, é preciso que nós entendamos isso. E a partir daí, nos dedicarmos com vontade, porque depende única e exclusivamente de cada um de nós. E como eu disse, a natureza não dá saltos. E nós podemos também buscar outras questões para nos situarmos dentro desse processo evolutivo. Por exemplo, Lavoisier, químico francês, que é considerado o criador da química moderna, todos sabemos, disse que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ora, uma transformação não ocorre ao acaso, repentinamente. São necessários estágios anteriores para que ocorra uma mudança. Por analogia, para nós também não. E a natureza é farta em nos dar isso, é farta em nos ensinar isso. Existem estágios, existem processos para que a gente possa evoluir.
Ou seja, as fases que antecedem uma mudança exigem tempo e preparação. E aí nós vamos falar de Darwin, que é aquele naturalista britânico que escreveu sobre a evolução das espécies. E lá, e a doutrina também, fala sobre essas questões. Não é? Ele diz que para chegarmos à condição humana em que nos encontramos, demoramos aproximadamente 2 milhões de anos. E se considerarmos apenas o surgimento do Homo sapiens, teremos que retroagir a aproximadamente 200 mil anos. Aí o espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, né, vem nos dizer assim: para alcançarmos o estágio evolutivo do cérebro, demoramos cerca de 250 milhões de anos e que no estágio atual de desenvolvimento estamos apenas a algumas dezenas de milhões de anos. Ora, veja como o processo, né, o progredir, segundo a lei, desde os primórdios, não é? O quanto nós já avançamos, não é? Para entendermos o quanto nós somos espíritos já muito evoluídos, passando por esse processo. Mas, não é? Para entender isso também, o convite que eu faço é para que nós, através do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, com psicografia do Chico Xavier, não é? Busquemos essas questões para entender a pálida ideia do quanto nós temos, não é? E de quanto Jesus e os arquitetos celestes do universo aguardam pacientemente o progresso da humanidade, não é? Porque essa obra vai falar da gênese planetária, né? Vai falar dos primeiros habitantes da Terra, da elaboração das formas humanas, vai falar da raça adâmica, da civilização egípcia, da civilização da Índia, apenas para citar algumas, chegando até o século XX. Não é? Por quê? Porque não existe o acaso. Não é? E eu acredito e reafirmo, não é? E vou insistir sempre, não é? Que para que nós verdadeiramente estejamos equilibrados, além da questão, não é, moral, é preciso que nós tenhamos conhecimento das ações que regem as nossas vidas. E se estamos na doutrina espírita, é necessário que se faça isso. Cada um no seu devido tempo. Mas a casa espírita, além de ser consoladora, sim, mas ela é esclarecedora. E aí, na nossa casa, nós temos, por exemplo, o ciclo de palestras, nós temos o Evangelho com Emmanuel, nós temos o ESD, nós temos o EAD, nós temos uma série, não é, de estudos que são mais do que importantes para todos nós, para a gente sair um pouco, deixar de lado, não é, algumas questões que às vezes ainda espíritas que frequentam a casa espírita, não é, dizem determinadas coisas que já não existe há muito tempo, não é? Porque o que o Kardec trouxe na sua codificação, não é, é que o sobrenatural não existe, não é? Quem disse isso algum tempo atrás foi aquele palestrante Haroldo Dutra, numa das palestras que ele proferiu. Ou seja, o sobrenatural não existe, não é? E o Espiritismo, ele aborda questões filosóficas, científicas e religiosas. Vejamos então, na questão 780 do Livro dos Espíritos, eles esclarecem ao codificador que a evolução moral é uma consequência do progresso intelectual, não o seguindo de imediato. Na questão de número é esclarecido a nós, né, ao homem, que
que o homem não pode deter a marcha do progresso. Todavia, poderá algumas vezes travar o avanço destinado ao ser humano. E o Kardec, na pergunta 783, desejou saber se o aperfeiçoamento da humanidade seguiria sempre uma marcha lenta e progressiva, e que obteve como resposta: há o progresso regular e lento que resulta das forças das coisas. E as coisas são coletivas e individuais, não é? Ou seja, todos nós fazemos parte, não é, desse processo. Aqueles que assumiram responsabilidades maiores para dirigir o rumo de países, de estados, de cidades, não é, têm essa responsabilidade, faz parte do seu processo reencarnatório. Mas nós outros assumimos também compromissos, como eu disse, com a nossa família, com o nosso trabalho, com a sociedade, com a casa espírita em que estamos vivenciando essas oportunidades. Ou seja, todos nós temos as nossas responsabilidades. E muitas vezes nós achamos que isso pertence ao outro. E vivemos de forma errada, criticando determinadas questões, determinadas situações, determinadas pessoas, determinados governantes, sem nos colocarmos antes no lugar dessas criaturas. O que nós estaríamos fazendo se lá estivéssemos? Por isso, a importância, não é, de cuidar daquilo que nos pertence e de ajudar sempre que possível, não é? E por analogia, nós vamos trazer a mesma questão para o contexto da evolução espiritual. Geralmente somos imediatistas por natureza e queremos resultados rápidos. Muitas vezes, quando as dificuldades crescem, tendemos a desanimar. Falta-nos paciência e tolerância para superar. Outro ponto para refletirmos é sobre a nossa evolução moral. Muitos de nós vivemos lamentando, em um tom tanto quanto depressivo, que não acredita ter realizado muito em seu benefício espiritual. Ou seja, baixa estima, não é? A Sueli Caldas Schubert, numa das suas lições, ela fala sobre isso, né? Que a pessoa chega a um ponto tal de receber uma influência, né, negativa, porque nós abrimos o campo, como sabemos, a questão obsessiva, e acabamos nos deixando levar por pensamentos negativos, porque a pergunta era: pode um espírito levar uma pessoa a suicidar-se? Sim. Não é? Por quê? Porque abrimos o nosso campo negativo, né, e deixamos que ao longo de um tempo, sabe-se lá quanto, essa influência se torna tão grave que nós poderemos chegar a um ato impensado, como é o suicídio, não é? Ou seja, é preciso esforço. Ninguém vai fazer por nós o que nós mesmos necessitamos realizar. Não existe mágica para que todos os nossos problemas, entre aspas, possam ser resolvidos. Problemas estes que estamos adiando há séculos e que em nada tem a ver com o outro. O problema somos nós. O problema está em nós. Não melhoraremos de uma hora para outra, mas também não podemos ficar parados, esperando o tempo passar. Muito já realizamos em nós, e devemos ser gratos à divindade por nossas conquistas, e por isso mesmo continuar avançando. A evolução, como eu disse, não dá saltos, né? E todos temos conhecimento de que necessitamos para o avanço moral. Todos nós temos esse conhecimento. Só depende de nós. Se não temos, podemos adquiri-los. Mas
acredito eu que todos sabemos o que é certo e o que é errado. Não é? E também, né, como eu disse, além do que a evolução não dá saltos, a natureza também não dá saltos. E vejamos, você já reparou que a vida é feita de vários momentos? Momentos em que trabalhamos muito, estudamos muito, amamos muito, tudo é muito. Até os problemas são muitos. Mas existem também aqueles momentos onde temos a sensação que não temos nada a fazer. O dia se arrasta, parece que tudo à nossa volta parou e não temos mais esses tantos muitos em nossas vidas. E aí não sabemos exatamente o que fazer. E a situação piora um pouquinho mais. Se estivermos ansiosamente à espera de algo ou de alguém. Só aí percebemos que existem momentos para fazer, momentos para acontecer e momentos para esperar. E às vezes, quando a coisa está difícil, a gente reza, não é? Pedindo para alguém lá em cima dar uma aceleradinha em algumas coisas. No trabalho, na promoção do trabalho. Eu quero comprar um carro novo, eu quero mudar de emprego, enfim, esperando que caia lá de cima. E a gente sabe que ninguém vai acelerar nada para você, para nós. E sabe por que não vai fazer isso? Porque, por mais comum que possa parecer, tudo tem o seu tempo. A gente vai abrindo o caminho, preparando o terreno, jogando as sementes e aguardando que elas deem frutos. E sabemos que algumas não vão florescer. Mas, em contrapartida, outras tantas irão virar flores belíssimas nessa nossa plantação. O terreno já foi preparado, as sementes já foram plantadas e a natureza agora vai fazer o seu papel. E o nosso é aguardar a colheita. É isso mesmo, aguardar a colheita. E não adianta olhar todos os dias pela janela, como diz um sábio, a natureza não dá saltos. E quando essa colheita for, colhida, aí sim nós vamos estar num processo evolutivo melhor do que nós estamos agora. E essa plantação, como diz o texto por analogia, ela foi feita ao longo dos tempos. Ela foi feita desde muito, com os ensinamentos que o Cristo deixou para cada um de nós. Então esse conselho é verdade, mas não é fácil esperar. Por quê? A gente pensa, eu já esperei tanto na vida, é na fila do banco, do supermercado, do cinema, eu espero o Natal, espero o ônibus, enfim, espero que a minha vida melhore, eu espero que a minha esposa mude, que meu marido mude, eu espero que meu filho mude, eu espero que tudo mude, E nós sabemos que não vai acontecer isso, porque a mudança é nossa. E é exatamente nesse período entre florescer e outro que temos a sensação de que o vento parou de soprar, o sol e a chuva não vão cessar, dia e noite passam e a gente esperando, estamos exaustos do trabalho, sem ideias, sem saber o que fazer, e que tudo está muito lento, que os ponteiros do relógio parecem que nem estão mais andando. O que nós precisamos ter? Um pouco mais de paciência, porque o que antes estava longe, hoje, com certeza, vai estar mais perto. A lição não é fácil, mas também ninguém disse que seria. Então, vamos, nesse momento da nossa vida, descobrir, através do nosso esforço, o que nós podemos fazer de bom
e agradável enquanto nós aguardamos a oportunidade de colher. E são pequenas coisas, não é? Que realmente movem o nosso dia a dia, que movem a nossa vida, que nos dão alegria, como, por exemplo, ler, dançar, ligar para alguém que a gente não via há tanto tempo, saborear um bolo quentinho com café, rever fotos antigas, assistir um filme que acabou de estrear. Coisas simples da vida, que às vezes a gente deixa de lado e não percebe a importância delas. Por quê? Porque podemos não ter nada para fazer sobre esse ou aquele assunto, mas temos muito que fazer em nossa vida. Sempre. Então, a gente nota, não é, que não é paradoxal a busca do conhecimento, não é, com a busca dos nossos sentimentos. É preciso que essas questões estejam harmoniosamente, né, equilibradamente colocadas na vida de cada um de nós. Ninguém vai nos ensinar nada. Nós podemos e devemos procurar. Repito que na doutrina espírita, não é, nós temos todas as oportunidades de nascer, morrer, crescer e ainda progredir, sempre. Tal é a lei. E eu gostaria de encerrar com uma lição do livro Coragem, de Emmanuel, que é a lição 42, que se chama Passo de Luz. E ela diz assim: nas tribulações ou discórdias que nos agravam os problemas da vida, recordemos a necessidade de certo donativo, talvez dos mais difíceis na beneficência da alma. O primeiro passo para o reajuste da harmonia e da segurança. Isso significa para nós um tanto mais de amor, ainda mesmo quando nos vejamos ilhados no espinheiro vibratório da incompreensão. Por vezes, é o lar em tumulto, reclamando a tranquilidade, à face do desentendimento entre criaturas queridas. Noutras circunstâncias, são companheiros respeitáveis em conflitos uns com os outros. Em algumas situações, é o estopim curto da agressividade exagerada nesse ou naquele amigo, favorecendo a explosão da violência. Nessas horas, quando a sombra se nos estende à vida em forma de perturbação ou desafio a lutas maiores, bem-aventurados sejam todos aqueles que se decidam ao primeiro passo da benevolência e da humildade, da tolerância e do perdão, auxiliando-nos na recomposição do caminho. Onde estiveres, com quem seja, em qualquer tempo, e tanto quanto puderes, dá de ti mesmo esse acréscimo de bondade, recordando o acréscimo de misericórdia que todos recebemos de Deus a cada trecho da vida. Alguém nos injuria, suportar com mais paciência. Aparece quem nos aflija, disciplinar-nos sempre mais na compreensão das lutas alheias. Surgem prejuízos, trabalhar com mais vigor. Condenações contra nós, abençoar e servir constantemente. Em todas as situações nas quais o mal entreteça desequilíbrio, tenhamos a coragem do primeiro passo, em que a serenidade e o amor, a humildade e a paciência nos garantam de novo a harmonia do bem. Agradeço muito pelo carinho, pelas vibrações, e que Jesus abençoe a todos nós.